Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e estou aqui para mais um vídeo do canal Histórias de Músicas. Hoje eu trago para vocês duas indicações literárias para quem gosta de conhecer um pouco mais sobre o movimento punk, né? Tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil. Bem, mas quais são essas publicações? Uma já é bem antiga e muito conhecida no meio, que é a coleção da editora brasiliense Primeiros Passos. E esse aqui, ó, o que é punk? Traz o John Lydon, né, do Sex Pistols na capa, o nome artístico dele Johnny Rotten, né? E teve a sua publicação inicial em 1982 aqui no Brasil, escrito por Antônio Bivar, um jornalista que faleceu em 2020, já com seus 80 e poucos anos. Essa edição do Primeiros Passos ficou muito conhecida e teve outras publicações, né, outras edições, na verdade. Essa edição que eu tenho aqui eu comprei num sebo a partir do site Estante Virtual. E ele é bem interessante, porque esse surgimento do movimento punk está ligado com um contexto internacional que vem desde os anos 60 com a contracultura, com a contestação aos valores conservadores do Ocidente. E essa edição Primeiros Passos ela é bem didática nisso. Ela vai trazendo, né, tópico por tópico a transformação do movimento punk. Então ele vai desde a pré-história do movimento punk, com os escritores do beatniks, né, das poesias relacionadas à contracultura, até essa contestação do movimento punk e a crítica ao movimento hippie, né, que queria paz e amor, na medida em que os hippies queriam paz e amor, enfim, a questão da pacificação, das manifestações não violentas, o punk já tinha uma natureza mais agressiva na sua forma de atuação. E esse livro ele vai passando por esses momentos, né? O nascimento, a pré-história do punk, o nascimento do punk, a implosão, quer dizer, a explosão quando o movimento realmente ganhou força nos anos 70, né? Chegando ao movimento punk em São Paulo, no Brasil. Então ele vai trazendo, né, do contexto internacional para um contexto nacional do surgimento do movimento punk, abordando, né, a chegada do movimento em São Paulo. É muito interessante que o movimento punk chegou no Brasil ainda no final dos anos 70, né, como eu já falei em outros vídeos, né, musicalmente, né, vinham através de discos importados, como o primeiro do Ramones, com os discos do Sex Pistols, mas que ganhou grande projeção no Brasil com a publicação da coletânea da revista Pop, em 77, onde ela trouxe uma seleção de diversas músicas do movimento punk. E boa parte, né, dos amantes do punk rock acabou surgindo nesse período. Então esse disco até se tornou um clássico. E junto com o movimento punk, né, tem essa questão periférica do surgimento desse movimento nos subúrbios das grandes cidades. Então tem o contexto do ABC Paulista, que era um movimento ligado ao sindicato, à contestação da exploração do trabalho, e também de São Paulo. São Paulo está ligado também boa parte aos jovens, alguns de classe média, que tinham acesso aos discos importados, às galerias de rock. E havia naturalmente uma disputa entre esses dois núcleos, né, do surgimento do movimento punk rock. Esse livro aqui também fala dos festivais, inclusive um bem violento na PUC Rio que aconteceu, na PUC de São Paulo, desculpe, né, enfim, e que acabou levando o movimento punk, que a princípio era um estranhamento em relação ao que era aquele grupo, para uma marginalização, né, do movimento punk. No final aqui do livro tem uma interessante passagem em que também são feitas algumas indicações de leitura. O livro traz algumas ilustrações, fala da relação do punk com a anarquia, né, essa ligação no Reino Unido,
né? Traz o movimento Punk Not Dead, que surgiu lá na Inglaterra nos anos 80, quando se acreditava que o punk estava perdendo força com o movimento do New Wave. E vai contando a história, né, do movimento punk. Está chegando o movimento punk no Brasil. Traz aqui algumas imagens bem interessantes aqui. Do punk em São Paulo. Então, alguns nomes bem conhecidos, como Calegari, Ariel, Marcelino e Clemente, da banda Os Inocentes, Mingau, Jabá, Betinho e o João, do Ratos de Porão. Então é o João Gordo, né, que é muito conhecido hoje em dia, né, fez carreira na MTV, enfim. João Gordo começou muito cedo no movimento punk, ele tinha acho que 17 anos, quando ele começou a frequentar as rodas de punk. E também esse livro traz algumas indicações de leitura, que na época eram bem escassas, então elas se resumiam às publicações dos jornais, da Folha de São Paulo. Aqui ele fala sobre uma matéria assinada por Pepe Escobar, na Folha de São Paulo, em 82, 22/8/82, sobre o grupo The Clash e do punk rock, né, na Inglaterra, enfim, nos Estados Unidos. Passando por algumas indicações do estado de São Paulo, enfim. E também ele fala sobre alguns fanzines, né, que eram produções independentes feitas pelos grupos de punk rock, que, né, acabavam ali divulgando a sua cultura, a sua música, os seus atos contestatórios, enfim, né, os fanzines, eles acabavam ali expressando a identidade do movimento. Lógico, né, ele não era um movimento homogêneo, tanto que se formaram diversas gangues punks nesse período, e era comum um conflito entre elas, principalmente entre os punks do ABC paulista e os de São Paulo. Daí, avançando nessa seara, nessa discussão sobre o movimento punk no Brasil, um outro livro bem interessante é o Meninos em Fúria, que foi publicado mais recentemente, mais especificamente em 2016, e foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, jornalista que, né, viveu o movimento punk, né, na sua essência, e também o músico Clemente Tadeu Nascimento, que ele aparece naquela foto aqui do livro do Antônio Bivar, né, que ele fazia parte de uma banda chamada Os Inocentes. E esse livro é um retrato autobiográfico desses dois integrantes, né, do movimento punk no Brasil, no começo dos anos 80, em que eles falam suas experiências em shows, né, a resistência, a questão da briga entre gangues. É bem interessante que ele fala da influência cultural, principalmente de um filme chamado The Warriors, que se passava em Nova York, em que trazia uma briga de gangues, em que gangues enfrentavam outras, e as gangues do Brasil, após terem contato com esse filme, acabaram também tentando repetir ali, uniformizar as gangues para identificar, e toda essa ideia do subúrbio, das grandes cidades, em que esses jovens, boa parte, tinham seus trabalhos, eles, na grande maioria, eram boys de escritório, né, que juntavam seu dinheiro para no final do mês comprar os discos nas galerias. Então, esse livro ele é um retrato, né, de como que esses primeiros punks brasileiros, como é que esses jovens do final dos anos 70, começo dos anos 80, eles acabaram construindo a cena punk no Brasil. E daí ele fala sobre as bandas do período, sobre as influências. Também é um livro ilustrado, né? Traz aqui algumas fotos, aqui o Clemente, jovem, né? E vai passando, né, pelas experiências que eles têm, não apenas as experiências quando eles estão com seus grupos, mas também familiares, né? O próprio Clemente, ao longo do livro, fala sobre sua infância, sobre sua adolescência, como que ele entrou na música. O Marcelo Rubens Paiva, que é cadeirante, né, que tinha sofrido um acidente, como que o movimento acabou acolhendo ele e acabou trazendo, né, essa emoção, essa empolgação de fazer parte desses grupos.
E também aponta questões como a crítica à cultura de massa, que é muito bem explorado pelo punk, né, ao mainstream, né, ao que faz sucesso na mídia, ao que é largamente produzido. Então, né, tudo que é colocado ali como aceito pela maioria da população, aqueles produtos midiáticos, as bandas que fazem sucesso nos grandes circuitos nacionais, né, que fazem sucesso em grandes gravadoras, que são muito vendidos, como que o movimento punk ele começa a desconstruir essa cultura hegemônica, né, e coloca a sua... imprime ali a sua crítica ao que é conceitualmente aceito e amplamente consumido. Então também traz essa crítica à sociedade de consumo, ao consumo cultural, e o punk justamente como essa forma de contrapor isso, né, como um elemento da contracultura nacional que aponta, né, como que o sistema funciona e como que ele se corrompe. E o movimento punk ele tá ali para alertar isso, para mostrar as desigualdades, as injustiças, e que faz questão de ser o movimento do subúrbio, um movimento levado ali pelos grupos que são dominados, mas que não são passivos em relação à sua dominação. Eles contra-atacam a partir da agressividade das músicas, das mensagens de protesto, né? São grupos que denunciam, né, as injustiças sociais, a violência policial que essas gangues passavam no período, como que eles eram reprimidos por apresentarem tanto uma estética de roupas diferentes, como também atitudes que buscavam desconstruir os valores estabelecidos pelo status quo, pelo sistema dominante da sociedade. Então, nesse vídeo de hoje, né, eu trago essas duas indicações literárias para quem quer se inteirar um pouco mais sobre o movimento punk. Não são as únicas, obviamente, mas eu indico essas duas leituras. O que é Punk, de Antônio Bivar, coleção Primeiros Passos, né, pode ser encontrado nos sebos e na estante virtual, e Meninos em Fúria nas livrarias, e também já está disponível também em sebos, na própria estante virtual é possível encontrar. Tá, pessoal, essa é a minha indicação literária para quem gosta de saber um pouco mais sobre o punk rock, principalmente no Brasil. E esse é o nosso vídeo de hoje do canal Histórias de Músicas. Espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo for, né, bem visualizado, posso trazer outras indicações literárias. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo com Histórias de Músicas.